Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 31. Quero aproveitar esse final de semana que as irmãs aqui da congregação central tiveram desbruçando sobre esse livro em especial. Vocês trabalharam o capítulo 31, versículo 30, parte B, mas eu quero ler com as irmãs, capítulo 31, versículo de número 10, o versículo de número 17 e 18 e o versículo de número 30 e 31. Livro de Provérbios, capítulo de número 31, versículo de número 10. Todas quantos encontraram, todos os irmãos e irmãs que encontraram, por gentileza, dê um sinal. Todos que de fato encontraram, dê um sinal pentecostal. Estamos ambientados. Escrito está: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubins. Versículo 17 e 18. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que a sua mercadoria é boa e a sua luz não se apaga de noite. Versículo 30 e 31. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe-ei do fruto de suas mãos e deixe suas obras louvarem nos portões. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe nosso irmão Aparecido pela oportunidade que a nós é dado para fazermos a exposição da palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, todos nós que aproximamos um pouquinho da Bíblia, sabemos que a Bíblia ela é um conjunto de livros no grego chamado de libreto. A Bíblia a qual nós utilizamos, ela é composta de 66 livros divididos em duas partes, sendo 39 o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. E também podemos dividir os livros em bloco, como por exemplo, o Antigo Testamento, nós temos o primeiro bloco composto de 5 livros, que é o Pentateuco. Começa em Gênesis e encerra em Deuteronômio. Depois começa os 12 livros históricos. Aí por fim nós temos os livros poéticos e também os livros dos profetas. Lembrando que os profetas é dividido em 2 blocos também, entre profetas maiores e os profetas menores. O livro de Provérbios está inserido entre o bloco dos livros poéticos. Quando falamos de poesia no hebraico, não tem a mesma conotação da poesia dentro da gramática, dentro do termo da nossa língua ou no português. O livro de Provérbios, em especial, o capítulo que horas lemos, ele é dividido em 2 partes na sua expressão literária. Por exemplo, nos primeiros capítulos, isto é, até o capítulo de número 22, ele vai dando a ênfase e vai realçando a realeza, sim, o poderio do rei e também a sua majestade. A partir do versículo 22, ele vai trazendo sobre a virtude da mulher de Provérbios, ou a mulher narrada em Provérbios. Quando olhamos para a expressão também, a forma literária que ela é apresentada de uma forma acróstica, nós encontramos em Provérbios uma mulher virtuosa, uma mulher industriosa e uma mulher comerciante. Mas, voltando-nos para a cultura da época do texto, nós encontramos também uma mulher que era casada com um ancião, aquele que também naquele período antigo servia como juiz para o seu período, o homem honroso, o homem a qual era procurado para os negócios mais importantes da cidade. Aí alguém pode perguntar: pastor, se esse livro fala de mulheres, não seria apropriado o encontro especialmente apenas para as mulheres? Também pode ser aplicado, como muitos encontros é aplicado às mulheres, esse texto sagrado. Todavia, nós temos na Bíblia algumas linguagens, isto é, alguns símbolos, igual a Bíblia nos apresenta. Por exemplo, nós temos a própria mulheres na Bíblia, que simboliza a igreja. Quando olhamos
Aqui, meus amados irmãos, a igreja representada através de Eva, a primeira mulher tirada do lado do Adão. Quando Adão dorme, Deus tira a mulher do seu lado, representando Cristo na cruz, quando ele é ferido do lado e a igreja nasce. Nós temos Rebeca, nós temos a Zenate, nós temos Ruth, Abigail e muitas mulheres que marcaram o contexto nos tempos bíblicos. Todavia, nós encontramos, voltando para Provérbios, a característica da mulher virtuosa. Pastor, qual que é a característica em Provérbios da mulher virtuosa? A primeira característica, ela é uma excelente mulher. Segunda característica, ela é uma mulher, ela é uma esposa excelente. A terceira característica, ela é uma mãe excelente. A quarta característica, ela é uma vizinha excelente. Isto é a mulher virtuosa apontada em Provérbios. Mas trazendo na simbologia da igreja, nós também vamos encontrar virtude. Observamos que o texto vai dizer: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa e qual o seu preço é mais elevado que o preço do rubim? Trazendo para a aplicabilidade da igreja, nós sabemos que, olhando para o preço, o valor que a igreja tem, não é um valor comprável com materiais, com moedas, com dinheiros, não. O preço da igreja, como está relacionado no livro de Pedro, ela não foi comprada com ouro e nem com prata, mas ela foi comprada com o sangue precioso de Jesus Cristo. O valor da igreja é inestimável, não tem como colocar na calculadora. Alguém pode dar o valor, quem sabe, de uma denominação. Alguém pode, né, irmão Kelly, falar o valor de um prédio. Alguém pode até dizer para nós, trazendo para o corpo humano, separando toda a composição do corpo humano e fazer uma matemática e dar um valor. Mas o valor da noiva do Cordeiro, o valor real da igreja na sua essência, não tem dinheiro no mundo que pague, porque já foi pago na cruz do Calvário. E quando eu olho para essa expressão, a primeira aplicação é que nós, como igreja de Cristo, nós temos valor. Alguém pode até falar diferente, alguém pode até declarar diferente, mas o que Deus fala está falado, porque Ele investiu na igreja. E quando eu falo a igreja, eu apresento os membros do corpo de Cristo, que é você e eu, que é cada um de nós que aqui estamos. Aquele hino que se canta, que você tem valor. E qual é o valor da igreja? É justamente que Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, é sobre a preciosidade que está dentro de nós, e é o Espírito Santo que em nós habita. Deixa eu ver quem está entendendo aleluia. Agora observa que no versículo que sucede, o texto continua dizendo que esta mulher é tão virtuosa, essa mulher tinha uma característica tão elevada, diz que ela fazia o bem e não o mal a todos os dias da sua vida, e ela busca lã de linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Isto é, ela tinha disposição. Uma igreja virtuosa é uma igreja que tem disposição. Uma igreja virtuosa é uma igreja que está sempre pronta, ela não vem arrastada, ela não faz a obra de Deus, como diz aí fora, empurrando com a barriga, porque se for para empurrar com a barriga, nós dois, irmãos, estamos perdidos, porque nem barriga temos. Ela tem disposição para servir, ela tem disposição para adorar, ela tem disposição para glorificar. Deixa eu ver se essa igreja está aqui nesta noite. Levante a tua mão comigo, com disposição, e glorifica o noivo da igreja. Observa, o seu trabalho é feito com disposição. Esta é a característica da igreja virtuosa. Ela não canta por cantar, ela não prega por pregar, ela não vem por vir, não. Ela tem disposição. Às vezes está cansado, às vezes está abatido, às vezes está passando por dificuldade, mas olha o que o texto nos ensina no versículo de número 17,
7, diz que ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, porque a mulher de Provérbios era uma mulher dedicada, ela era esposa, ela era mãe, mas você sabe que todos nós estamos sujeitos a limitações, somos limitados, estamos sujeitos à enfermidade, estamos sujeitos a problemas econômicos, financeiros, no emprego, no desemprego, com o marido, com o filho, com a esposa, na igreja. Nós temos problemas na vida que muitas vezes nos assola, que muitas vezes vem nos abater, mas o texto no versículo 17 diz que ela cinge os seus lombos de força e ela também fortalece os seus braços. Isto fala de renovação, ela procura renovação, ela procura se renovar. A mulher virtuosa, a igreja virtuosa, é uma igreja que não se entrega à luta, é uma igreja que não se entrega ao desânimo, é uma igreja que qualquer coisinha, ela não vai dizer assim, eu vou entregar tudo, eu vou parar com tudo, eu vou desistir de tudo, não, quando ela estiver fraca, quando ela estiver impotente, ela vai buscar renovação espiritual, porque está escrito no livro de Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, quando Paulo diz, nos demais irmãos meus, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Está escrito também no livro de Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, ele vai declarar, digo fraco, eu sou forte. Por isso que Paulo vai testificar em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7 e 8, que quando somos fracos, é aí que somos fortes. Quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a doença, quando vem o desânimo, nós buscamos renovação na presença de Deus. Deixa eu ver quem pega nesta noite. Deus tem renovo nesta noite, Deus tem renovo nesta noite. É mais ou menos assim, meu Alexandre. Tem dia que a gente olha para o nosso corpo, tem dia que nós olhamos para nós mesmos e falamos, meu Deus, eu não vou conseguir, hoje eu estou tão para baixo, eu estou tão desanimado. Mas aí Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, ele vai dizer, quando ele declara, ainda que o nosso homem exterior vai perecendo, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. Nós vamos começar esta semana debaixo do renovo espiritual, queira o diabo ou não. Quem sabe ele sentou na arquibancada dizendo, agora eu derrubo ela, agora eu derrubo ele. Ele vai frustrar mais uma vez, porque quando chegamos fracos, Deus vem nos fortalecer pelo poder do Espírito Santo. Ela se renova e ela sabe que o seu ganho é bom, ela sabe que seu ganho é bom, ela sabe que Jesus é bom e paga bem, ela conhece o galardão, e a Bíblia traz vários textos que fala de galardão. Pastor, mas o que é o galardão? Ele é representado nas coroas, ele tem algumas representativas na Bíblia, mas todavia o galardão também é representado no elogio. Agora observa, ela sabe que o seu ganho é bom, ela sabe para quem ela trabalha, ela não trabalha para homem, ela serve a igreja como Febe. Eu admiro a irmã Febe no livro de Romanos, no capítulo 16, porque se eu perguntar aqui quem é serva de Deus, se eu perguntar aqui quem é servo de Deus, todos nós vamos dizer
que somos servos de Deus. Mas a irmã Febe, Paulo vai dizer: recebai-a no Senhor, pois ela é serva da igreja. Então a expressão que eu sirvo a Deus é a medida que eu sirvo a igreja. Que irmã abençoada que servia a igreja. E Paulo fala: receba no Senhor. E observa que esta mulher virtuosa, a igreja virtuosa, sabe que vale a pena trabalhar, ainda que ninguém aplaude, ainda que ninguém a elogie, ainda que ninguém a recompensa, mas ela sabe a quem serve, e a quem ela serve, a igreja serve, sabe que ele é galardoador daquele que confia, aquele que serve. E diz mais o texto, olha que maravilha, o texto vai nos dizer assim, que ela sabe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. A expressão noite na Bíblia tem várias aplicabilidades, várias aplicações. Uma das aplicações é a noite das trevas, das lutas, das provas. Lembra Jesus em João capítulo 11, quando ele fala que aquele que anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite tropeça. Olha que interessante, quando falamos da ausência de luz, quando falamos de noite, nós falamos de perigo. Há lugares que pessoas não passam de noite, porque a noite não proporciona segurança. Há lugares que nem é bom andar, há trilhos que nem é bom passar, porque não vamos ter visibilidade, podemos pisar em algum buraco. Noite fala de perigo, pode alguém estar escondido com má intenção em algum lugar na calamidade da noite. Então noite também fala de pavor, noite também fala de pavor. Sabe que ela está dizendo aqui? Sabe que o autor de Provérbios está dizendo que ela é prudente, a noite vem e a sua lâmpada não se apaga. Isso me lembra do testemunho, porque noite na Bíblia também representa os filhos da impiedade. Está escrito no livro de Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, no capítulo 3, verso 15, quando diz que nós somos como luzeiro nesse mundo tenebroso. Em João capítulo 8, no versículo de número 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem andar em mim jamais estará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em Mateus capítulo 5, no versículo 14, está escrito, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o mundo está em trevas. Quando Deus olha para este mundo, a única luz que ele vê brilhar é a luz da igreja virtuosa, é a luz da igreja prudente, porque em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 14, Jesus narra sobre as 10 virgens. Observa que as 10 eram virgens, as 10 tinham as vestes próprias, as 10 tinham a mesma convicção, mas qual era a diferença das 10 virgens? Era que 5 eram loucas e 5 eram prudentes, era que 5 eram nécia e 5 eram virtuosa. A igreja virtuosa, mesmo em momento difícil, de tanta calamidade moral e espiritual, ela mantém a chama acesa, ela mantém a luz acesa. Pastora, mas é muito difícil manter a luz acesa, é muito difícil manter o testemunho vivo. Não, irmão, alguém disse que prova apaga o brilho de crente. Não, a prova não apaga. Sabe o que apaga o brilho do crente? É não ser virtuoso, é não ter prudência. A Bíblia vai testificar em Mateus capítulo 25, no versículo 8, quando a imprudente falaram com as prudentes: dai um pouco do vosso azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Lá no texto não foi a luta que estava fazendo apagar a chama, lá no texto não foi a prova que estava fazendo apagar a chama, lá no texto não era a enfermidade que estava fazendo apagar a chama, lá no texto
lado, não era o vizinho da direita ou da esquerda, estava fazendo apagar a chama, mas era a imprudência. Mas aquela que era prudente, virtuosa, tinha essência de azeite, porque se tiver azeite, tem testemunho, se tiver azeite, tem luz, não importa a circunstância. Deixa eu ver se tem azeite aí. Dê um brado pentecostal nesta noite. Aleluia! E ela sabe, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Quando chega no versículo de número 23 diz: o seu marido é conhecido nos portões quando se assenta entre os anciãos. Olha que maravilha! O marido da mulher virtuosa era conhecido diante de todos os anciãos por causa da atitude dela. O mundo vai conhecer Jesus por causa da atitude da igreja. Pode levantar cantor. Esses dias eu estava ouvindo uma rádio gospel, aquelas rádio gospel, irmão, que toca todo tipo de música, até música gospel, pior do que a música mundana. Aí eu estava ouvindo uma rádio gospel, quando lá tocava uma música conhecida por todos nós, aí o locutor dizia: acabou de cantar Luan Santana. É assim, irmão. Por que o mundo está fazendo isso? Está querendo confundir a igreja, porque quando tiver rodeio, quando tiver festa nos municípios, aí coloca os cantores, eles sabem que de tantos mil que tem lá, tem um punhado de desviado, que conhece o nosso hino, que conhece o nosso culto, que conhece o nosso louvor, e vai tudo cantar, mas não passa da jumenta de Balaão sem ver o anjo do Senhor. Agora pega aí, o mundo vai conhecer Cristo, não é através da canção, o mundo vai conhecer Cristo é através do nosso testemunho. Por causa da mulher virtuosa, todos os anciãos conheciam o seu marido. Por causa do nosso testemunho, o mundo vai conhecer Jesus. Deixa eu ver quem crê. Adore por alguns momentos. Eu vou deixar, que tem adoradores aqui que entende que por causa de nós o mundo vai conhecer Jesus. Aleluia, a força e a honra são a vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Aqui já dava, como o nosso pastor pregou de manhã na Santa Ceia, sobre o período escatológico, sobre o gozo da igreja salva no futuro, o linho fino. Meu Deus do céu, aqui é muito lindo, mas deixa eu dar um salto lá no versículo de número 30, está escrito assim: o favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada, será elogiada. A palavra louvada aqui é elogiada. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando fala do juízo das obras, fala que a igreja, os salvos serão louvados pelo próprio Cristo. Agora entenda isso: ser louvado nesse contexto não é apenas pelo talento, porque nós, queridos, buscamos talentos, nós buscamos habilidade. Por exemplo, nós aplaudimos quem prega bem, nós aplaudimos quem canta bem. Hoje tem tudo, hoje tem homenagem, tem troféu, tem tantas honras para quem faz alguma coisa, para quem sabe fazer. Agora entenda, quando ora vos falei que a igreja representa Cristo, e Cristo será conhecido através do testemunho da igreja. Aqui a mulher é louvada, a mulher virtuosa é elogiada, a igreja também, ela será louvada, mas não pelos seus dotes de talento, não porque prega bem, não porque ensina bem, não porque canta bem, não porque tocam bem, porque pregar por pregar, falar em público, tem
tem muita gente que faz melhor do que nós. Cantar, tem muita gente que canta melhor do que nós. Tocar instrumentos, tem muita gente que toca melhor do que nós. Mas nós vamos ser louvados não por aquilo que nós fazemos, mas por quem nós somos. E mais interessante, o que nós somos é resultado da obra de Deus. Ele pegou cada um de nós, deu um banho de graça e nos cobriu com o sangue do Cordeiro e nos encheu do Espírito Santo. E nos encheu do Espírito Santo. Deixa eu ver quem tem aí, deixa eu ver quem tem aí. Faça barulho de adorador. Ai. Aleluia, aleluia, esta será louvada por causa da virtude. Aí o texto continua dizendo desta forma: por quê? Porque será louvado por causa da virtude, porque enganosa ou vã é a beleza. Lembra de Ruth e Esther? Ruth e Esther eram moças lindas. Segundo o texto fica muito claro, porque ambos textos, tanto de Ruth quanto de Esther, falam que elas eram bonitas, elas eram lindas. Porém, meus queridos e queridas irmãs e irmãos em Cristo, é bem verdade que toda honra que teve, todo resultado que teve no livro, acabamos recentemente o trimestre da escola bíblica, que estudamos sobre essas duas personagens. O que marcou a vida delas não foi a estética dela, não foi a beleza dela, mas foi a virtude delas, a virtude, a forma que elas comportaram. Como Ruth, depois de se converter, se comportou em Belém, porque Ruth representa a mulher que não conhecia Cristo, mas agora conhece, a mulher que antes não era do povo de Deus, mas agora é. Então essa história, lá no mundo eu tinha esse costume, vai ficar lá em Moabe, porque em Belém o costume é outro. E Esther representa a mulher que é do Belém, mas não está no Belém. Ela é crente no trabalho, ela é crente na faculdade, ela é crente entre os amigos. Alguém pergunta para mim assim: pastor, tem algum problema eu ter amigo no evangélico? Eu tenho, irmão, tem todos os tipos de amigo que tu pensar. Só de imaginar que eu tenho amigo corintiano, imagina o nível das amizades que eu tenho. Só de imaginar que eu tenho amigo corintiano, imagina o nível de amigos que eu tenho. Eu tenho amigos de todo jeito, eu tenho amigos de todo jeito. O problema não é ter amigo não evangélico, o problema não é ter amigo não crente, o problema é não ser crente perto deles, o problema é querer igualar eles. Aí o texto vai dizer que vã é a beleza. Então a estética serve por alguma coisa, mas a virtude que vai fazer a diferença, quando olhar para você, vai ver a beleza que tu é. Porque na igreja, olha aqui, na igreja não tem ninguém feio. Não, pastor, não tem não, tu está enrolado. Não, pastor, está enganado, não estou não. Na igreja não tem ninguém feio, tem pessoa mal arrumada. Tem pessoa mal arrumada, porque na igreja o brilho do Espírito Santo é tão grande em você, que quando você olha no espelho, imagino que nem você se conhece, tão linda, tão lindo que você é. Agora a virtude no nosso comportamento fará que a nação, que o mundo glorifique o nome de Jesus. Por isso que ele vai dizer que a beleza. E aqui chama a minha atenção, por quê? Porque às vezes nós cuidamos muito da estética. Eu estou falando da estética da igreja, porque tem que cuidar mesmo, porque meu Deus, não dá, né? Tem que cuidar. Vamos lá. E a estética da igreja é o quê? É todas as performances que nós temos. Mas o que chama a atenção na mulher não era a estética, não era como ela apresentava-se, mas é quem ela é. Porque às vezes tem pessoa que até admira o que nós fazemos, mas quando convive conosco decepciona. Tem pessoas que até admiram quando nós abrimos a boca, mas quando convive conosco decepciona. Mas vai mudar, porque além da beleza, além da estética, além da habilidade, além da capacidade, o mundo vai ver a virtude do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, queridos, para encerrar, olha que maravilha, diz o versículo 31, dar-lhe-ei do fruto de suas mãos resultado. A mulher virtuosa tem resultado. E digo mais, e o texto diz mais, e deixe suas obras louvarem nos portões.
O marido está sendo honrado, mas todos sabem qual é a obra dela. Ela não precisa bater no peito e dizer eu faço. Ela não precisa bater no peito e dizer olha quem eu sou. Porque a religião faz isso. Lembra daquele texto que Jesus narra em Lucas 17 sobre o fariseu e o publicano? Quando o fariseu e o publicano sobe no mesmo ambiente para orar, diz o texto que a oração do fariseu era o oposto da mulher virtuosa. Ele batia no peito e dizia que ele comparava-se ao publicano e dizia, eu não sou igual a este. Esse é o maior síndrome de farisaísmo no meio cristão. É quando eu me comparo com pessoas moralmente, eticamente, espiritualmente pior do que eu. Eu não tenho que me comparar com pessoas piores do que eu. Ao contrário, Paulo vai dizer, sê tu exemplo aos fiéis. Sê tu exemplo aos fiéis. Eu não vou me comparar com quem não vem no culto. Eu tenho que me comparar com aqueles que são frequentes. Eu não vou me comparar com aquele que parece que não ora. Eu tenho que me comparar com aquele que na oração, porque eu vou entender que eu posso orar mais, que eu posso ser mais dedicado. Eu vou ter referência. Agora, se eu me comparo com pessoas pior do que eu vou ter justificativa para continuar errado, para fazer errado, para ser negligente. Será que você está entendendo essa parte? Deixa eu ver se está. Então pega aí, e ela vai dizer, o texto diz, que eles louvarão a sua obra. Então o publicano, ele está lá de cabisbaixo, pedindo misericórdia, e o fariseu está dizendo, eu dou o dízimo, eu frequento, eu guardo a lei. Tem muita gente assim, irmão, que é o ativismo, sabe? Eles acham porque faz, eles são alguma coisa, porque acham que faz muito, mas o texto diz que a mulher virtuosa, a igreja virtuosa não bate no peito declarando que faz, mas a sua obra fala por si, as suas ações falam por si. Pode ser que ninguém, aparentemente, pode ser que ninguém está vendo, mas Deus vai soprar a obra das tuas mãos, o fruto vai chegar na tua vida, o fruto desta obra vai chegar na tua casa. Meu querido, eu me revisto da autoridade de Deus, e como profeta, eu libero uma palavra nesta noite. Você está cuidando da obra de Deus, você está cuidando das coisas de Deus, e o teu coração está agitado, o teu coração está preocupado, mas Deus já está te dizendo aqui, que o fruto vai chegar na tua mão, e o fruto vai chegar na tua casa. Somente quem crê, jogue a mão para o céu e dê um brado de glória. Fique em pé adorando, fique em pé adorando, fique em pé glorificando, fique em pé exaltando. Eu quero orar por vocês, eu quero orar juntamente com vocês, porque eu acredito, pastor Aparecido, que a mulher virtuosa, ela também é perseguida, ela também é criticada. O inimigo não fica contente com a mulher virtuosa, com a igreja virtuosa. O inimigo não tem problema nenhum com o oposto disso, mas uma igreja virtuosa é diferente. Você já ouviu a história do vagalume? Você já ouviu a história? Aquele que brilha é que incomoda, e nós somos chamados para incomodar, não no sentido pejorativo, negativo da palavra, mas incomodar com nossas ações. Isto é, quando o mundo quer pecado, a igreja quer santidade. Quando o mundo quer mentir, a igreja quer verdade. Quando o mundo busca morte, a igreja busca vida. Quando o mundo vive derrubando outro, a igreja vive levantando outro. Deixa eu ver quem acredita nisso. E por causa disso, Satanás levanta contra a igreja virtuosa. Ele quer que perdemos a essência, ele quer que perdemos o vigor, ele quer que perdemos a alegria, ele quer que perdemos aquilo que recebemos de Deus. Mas tem um porém: quanto mais o inimigo se levantar, quanto mais nos espremer, mais unção Deus vai dar, mais poder Deus vai dar, mais vitória Deus vai dar, mais a glória vai derramar. Deixa eu ver quem acredita. Receba o poder de Deus aí, receba a virtude de Deus.
Eu sinto a presença do grandão na casa. Eu sinto a presença do grandão na casa. Deixa eu ver aqui se tem gente comigo aí. Fecha os teus olhos e adore. Fecha os teus olhos e adore. Fecha os teus olhos e adore. Adore, adore, adore. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Se tem crente pentecostal, adore do jeito que você é acostumada. Do jeito que você é acostumado. Adore em português, em línguas estranhas. Do jeito que você sente liberdade. Adore.